Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, dia da série de História das Religiões. Nós estamos falando do primeiro módulo, que vai de homem e fenômeno religioso até as religiões do Vale do Indo. E não esqueçam de ir no canal, dar o seu like, compartilhar, adquira a sua apostila e vamos falar agora do exílio do sagrado. Para quem não me conhece, eu sou Maria Alice. Já me pedirá, professora, fala um pouquinho. Então, vou falar. Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de teologia, sou formada em teologia, tenho também formada em história, tenho pós-graduação também em história, pós-graduação em teologia e sou também advogada. E dou aula na faculdade dessa matéria de História das Religiões. Espero que vocês gostem das aulas. A professora aqui não vai fazer juízo de valor sobre as religiões, eu só quero informar vocês um pouquinho da introdução, da história dessas religiões, seus pontos principais, a sua formação. Então, nós ainda estamos numa parte introdutória, ainda não entramos ainda nas religiões propriamente dita. Então, quem acompanha as aulas, vocês estão vendo que eu já falei sobre o homem fenômeno religioso. Nós já, na aula passada, nós falamos sobre essa relação entre o homem e o transcendente, o que é rito, o que é doutrina, o que é dogma. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o exílio do sagrado, porque nós paramos na última aula, nós estamos vendo que a partir do momento do iluminismo, da ciência, a religião fica um pouquinho de lado. Então, é esse momento que nós vamos agora falar. Idade Média. Teologia é uma ordem estática. Burguesia, né? Começamos a época da burguesia, que visava o quê? O lucro, a utilidade do dinheiro. Iluminismo começa a ter um cientificismo, secularismo, empirismo, eu preciso comprovar. Só tem valor aquilo que eu consigo demonstrar, comprovar. O curioso é que a economia não vai liquidar com o sagrado, pois a riqueza não consegue encher o significado da nossa vida. O dinheiro do país mais rico do mundo traz a inscrição de Deus na sua moeda, não é isso? É o dólar, né? Há algo mais na alma humana que a objetividade da ciência. A ciência não retira a nossa religiosidade. Depois do iluminismo dessa época, a construção da cultura secular vai se empenhar em propor como uma nova ordem cultural, uma nova ordem natural. É uma reificação que a gente chama. É o processo de imposição de uma verdade. Os símbolos vitoriosos capazes de resolver problemas práticos, de congregar pessoas, o preconceito da ciência relativo à religião, sustenta na compreensão de que somente o que é empiricamente comprovável é que se pode ser considerado como verdade. Durkheim vai dizer o seguinte: toda religião é um fato. Parte dela podem ser construções semânticas, mas ela é um fenômeno social objetivo e revela-se um aspecto essencial da vida humana. Vamos agora começar o primeiro módulo da religião do Próximo Oriente Antigo, ou do Oriente Antigo Próximo. As duas nomenclaturas estão corretas e podem ser usadas. Então, nós vamos começar a estudar agora as religiões da Mesopotâmia, da Suméria e Babilônia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e vai significar terra entre rios. Essa região vai se localizar entre os rios Tigres
e Eufrates, Tigre e Eufrates no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Então, Babilônia é hoje o Iraque. Os persas é hoje o Irã, para a gente, historicamente, começar a compreender geograficamente essas regiões. Se eu estivesse dando aula assim, presencial, eu mostro o mapa, né? Aqui, a professora não tem muito ainda destreza com computador. Eu sei que tem pessoas que fazem isso maravilhosamente, eu ainda tenho que aprender, estou ainda no início. Estou ainda aprendendo ainda a fazer as coisas, mas espero ser uma professora melhor online, depois aprender a colocar os mapas aqui para vocês. Eu espero que, se Deus quiser, em breve eu vou aprender. A Mesopotâmia tem duas regiões geográficas distintas. Uma ao norte, a Alta Mesopotâmia, ou Assíria. Se lemos assírios, os assírios é que vão destruir o reino do norte no ano de 722. Uma região bastante montanhosa, bastante desértica, desolada, com escassa pastagem, e temos também o sul da Mesopotâmia, ou chamado Caldeia. Os caldeus, se lembram dos caldeus? Muito fértil, em função dos regimes dos rios, que nascem na montanha lá da Armênia e vão desaguar no Golfo Pérsico. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os mesopotâmios eram politeístas. Acreditavam em vários deuses e esses deuses estão ligados à natureza. No que se refere à política, tinham organizações, normas baseadas na centralização do poder, onde apenas uma pessoa, o imperador ou o rei, comandava tudo. A economia desses povos eram basicamente agricultura e o comércio eram nômades. Esse povo é nômades, o comércio era feito em caravanas. Existe um livro muito bom chamado Caravanas, que vai contando sobre a vida desse povo nômade até hoje. Na Mesopotâmia, existe um incontável panteão de deuses e semideuses que faziam parte da religião. Então existiam os deuses e existiam os semideuses, que eram aqueles que estavam protegendo as cidades, a vida local, as coisas mais mundanas. A fertilidade, a chuva, são coisas do dia a dia. Vários povos antigos habitavam essa região, tanto lá do século V, do século V até o século I antes de Cristo. Entre esses povos vamos citar os babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas, acádios, amorreus, heveus, heteus, tudo teus, como eu falo. Eu brinco com meus alunos. Tem muito Deus aí na história. Vale dizer que os povos da antiguidade buscavam as regiões férteis, é lógico, é sobrevivência. Onde tem água, tem agricultura e eu posso me radicar. Criar uma sociedade em volta. Se eu não tenho água, não tenho alimento, eu sou nômade, não é isso? Eu não vivo aonde eu não possa plantar, comer e beber, que isso é o meu sustento. Vamos falar agora um pouquinho dos sumérios. O povo sumério vai se destacar pela construção de um complexo sistema de controle da água do rio, e com isso eles têm irrigação, e com isso agricultura, com isso comida. Construíram canais de irrigação, de barragens, de diques. A armazenagem da água era de fundamental importância para a sobrevivência desse povo. Uma grande contribuição do povo sumério
foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que a gente vê no Código de Hammurabi, por volta do ano 3000 a.C. Usava-se plaquinhas de barro onde se cunhavam as escritas. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos a plaquinhas de argila que existe até hoje. Eu estive lá em Jerusalém, eu tive o prazer de vê-las, né, dentro dos museus, é maravilhoso. Então, eles cunhavam nessas placas de argila a vida cotidiana desse povo, tanto a vida administrativa, política e religiosa da época. Os sumérios eram excelentes arquitetos, então eles construíram os zigurates, que eram, na época, uma construção em formato de pirâmide, que serviam como locais de armazenamento agrícola e também como templo religioso. Na base armazenava os silos, né, dos alimentos, para você não passar fome, porque ali é uma área árida, e acima ficava o templo religioso. Construíram vários zigurates. Coloquem no Google os zigurates que vocês vão ver essa forma que eu estou falando. Foram vários, construídos em várias cidades importantes, como Ur, Nippur, Eridu. Então, nós temos vários templos erigidos a vários deuses, que eles eram politeístas. O povo babilônico. Esse povo vai construir as cidades à margem do rio Eufrates, foram responsáveis por um dos primeiros códigos de lei que tenhamos conhecimento, baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O imperador e legislador é chamado o Código de Hammurabi, desenvolveu um conjunto de lei que vai organizar e controlar a sociedade através desse código. De acordo com esse código chamado Código de Hammurabi, todo criminoso deveria ser punido de forma proporcional ao seu delito. Olha que maravilha! Como eles eram avançados. Os babilônios vão também desenvolver um rico e preciso calendário, cujo objetivo principal era conhecer mais sobre as cheias. Então, a lua era muito responsável, né? A força da natureza, a lua, sobre as marés, sobre as cheias do rio. E assim eles vão tendo uma melhor condição para o desenvolvimento da agricultura. Excelentes observadores também dos astros, têm um conhecimento profundo da astronomia, desenvolve o primeiro e precioso relógio do Sol. Além de Hammurabi, um outro imperador se tornou conhecido por sua grande administração, que vai ser Nabucodonosor II, responsável pelos lindos jardins suspensos da Babilônia, que faz para satisfazer a sua esposa. Olha que maravilha, que homem generoso. E a Torre de Babel, que é um zigurate vertical de 90 metros de altura. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Vamos agora parar e na próxima aula vamos falar sobre os povos assírios. Obrigado a todos vocês, que tenham uma linda semana, um final de semana feliz, rico de saúde, de alegria, de felicidade. Não esqueça de ir lá tomar sua vacina. Espero vocês todos no canal. Adquira a sua apostila, que essa matéria eu não posso dar toda, mas eu vou pegando aqui os pontos importantes falando para vocês, mas a apostila vai ter todo o teor, tá? Agradeço muito vocês, sou muito grata e muito feliz por estarmos sempre juntos e unidos. Obrigada.